Olá, estamos aqui para falar sobre o Revolution OS, que foi um documentário lançado em 2001 que fala sobre a história do Linux. Revolution OS é um documentário que fala sobre o movimento do software livre, GNU e Linux, hackers e suas culturas e vários aspectos a isso relacionados. Mostra-se de que forma surgiu a ideia de se criar um software livre, sendo diferenciado do software proprietário, assim como também é apresentado o surgimento impactante do Linux, com depoimentos das maiores figuras do software livre e do open source, tais como Richard Stallman, Linus Torvalds, Eric Raymond e Bruce Perens. Com isso, é possível conhecer detalhes do mundo tecnológico. Vê-se que a necessidade de alcançar a liberdade para modificar o software e permitir o seu alcance a um maior número de pessoas muito influenciou na criação do software livre, sendo algo representativo para os seus fundamentos. A liberdade nesse quesito permite ao mundo um maior acesso à informação, gerando grande ganho de conhecimento. Também torna-se perceptível a guerra que existe entre a Microsoft e a Linux, que gera maior reflexão durante o documentário. And this is the free software song. You'd think you were on drugs, wouldn't you? But that's what really happened. Richard Stallman is the founding father of the free software movement. Through his efforts to build the GNU operating system, he created the legal, philosophical, and technological foundation for the free software movement. Without these contributions, it's unlikely that Linux and open source would have evolved into their current forms today. Então vamos mostrar para vocês 5 verdades e 5 exageros presentes nesse documentário. E o primeiro é o seguinte, coloca aí na tela, por favor. Então, um sistema operacional nunca faz nada sozinho. Essa é a primeira verdade presente no documentário. Porque realmente, o sistema operacional ele é um conjunto de programas que inicializam o hardware do computador. Dessa forma, é necessário que haja um trabalho em conjunto, de forma que esses programas realizem as operações entre o usuário e o próprio computador. Uma das importâncias do sistema operacional é que ele contribui para o melhoramento do desempenho da máquina. Vamos agora para a segunda verdade vista no documentário. Percebemos que era querido que houvesse uma colaboração das pessoas no software livre. A partir daí cria-se o conceito de software livre, cujo tem o código-fonte aberto para que as pessoas tenham liberdade de controle na execução. De acordo com o documentário em questão, a GNU começou a desenvolver um pacote de ferramentas com um compilador C, um depurador, um editor de textos e outros aparatos. E a intenção deles era desenvolver um kernel livre para controlá-los e ser um centro de sistema. Tal fato foi conseguido, porém ainda não existia um kernel livre. Assim, Linus ocupou-se a desenvolver o Linux, que foi aprimorado mais rapidamente com relação aos outros que já existiam. Mas agora o que o documentário diz acerca do crescimento da internet junto com o Linux. Server. If you look at the history of Linux, the adoption curve of Linux and the adoption curve of the internet exactly track each other. O crescimento do uso do Linux tem relação direta com o crescimento da internet. E isto não é por acaso. O operacional faz com que ele seja extremamente seguro e que seja a escolha preferida para o fornecimento da internet. Daí, relacionando mais uma verdade ao que já foi dito aqui, e daí temos a quinta verdade do documentário, é que
o Apache e o Linux eles ganharam espaço no mercado, no comércio. Então, de que forma isso aconteceu? A relação existente entre isso e que a gente percebe que é realmente a verdade é que o servidor Apache ele era um servidor de web livre e o Linux um software livre. Daí tem essa relação entre esses dois. Assim, com o crescimento do servidor Apache, que passou a ser muito bem sucedido, e do Linux, que foi o primeiro sistema operacional de código livre, os dois começaram a ganhar espaço no mundo dos negócios. Olá, agora veremos 5 exageros que encontramos no documentário. Vimos no documentário que falaram que o Linux era muito popular pela sua velocidade. Encontramos um exagero nisso porque não foi especificado em que aspecto o Linux é mais rápido. Apesar de ser um sistema operacional flexível, seguro, acessível, robusto e estável, há usuários que não se agradam do seu desempenho, como por exemplo no quesito rodar jogos. Com isso, apresenta muitos travamentos na hora de rodar todas as coisas e faz com que as pessoas não gostem. Veremos agora o segundo exagero presente no Revolution OS, que diz o seguinte: They used Linux to ground a claim that they don't have a monopoly because Linux could essentially push them off their catbird seat at any time. Então, o exagero foi tido na parte que fala que a Microsoft tinha medo da Linux puxar o seu tapete. E por quê? Segundo a Computer World, em uma notícia de 2011, a Linux falou que venceu aquela guerra que existe entre a Microsoft e Linux. Só que não é bem assim. Entre cada 10 computadores, 9 ainda rodam utilizando os produtos da Microsoft, utilizando o Windows, por exemplo. E assim mostra que não há tantos motivos para a Microsoft se preocupar com a questão do Linux estar ganhando destaque no comércio, ou entre os programadores, aqueles que preferem um sistema operacional com código aberto. Daí tem o seguinte, que a Microsoft também apresenta outra vantagem, que é ter a suíte de escritório mais famosa no mundo todo, que é a Microsoft Office. Então, outro motivo para ela não ter que se preocupar tanto em a Linux puxar o tapete dela. Vamos falar agora do terceiro exagero encontrado no documentário. Sobre o software proprietário, no documentário é afirmado que ele não pode ser alterado, mesmo que haja necessidade para tal. Mas o que acontece é que ele pode sim ter... Mas o que acontece é que modificações podem ser feitas com permissões das autoridades. É certo que as alterações não são feitas livremente, porém há uma possibilidade de fazê-las. Havia uma relação entre o comunismo e o software livre. Só que o exagero se dá no fato de que, ao desenvolver o movimento do software livre, Richard ele não visava abolir a propriedade privada, como querem os comunistas. Mas a intenção dele era, sim, aproveitar as possibilidades que as tecnologias oferecem para o mundo, de forma que elas contribuam a melhorar nossa relação com o conhecimento. No que se diz respeito aos direitos autorais, o software livre também os apresenta, com a diferença de que o autor opta por permitir aos usuários usar, modificar e redistribuir o programa por ele criado.